Agora, vamos ver outra que é em Apocalipse também, 19, do 13 ao 16. Apocalipse 19, 13 a 16. E diz assim: a sua capa estava encharcada de sangue. Ele se chama a Palavra de Deus. Os exércitos do céu seguiam montados em cavalos brancos e vestidos de linho branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada, com a qual ele vencerá as nações. Ele se governará com uma barra de ferro e pisará as uvas no tanque do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Na capa e na perna dele estava escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Como podemos ver, esta passagem é boa e ao mesmo é boa, não são todas, mas esta passagem pode nos dizer a autoridade que ele tem, mas ao mesmo tempo mete um pouco de medo. Porquê? Porque se nós nos afastarmos do Senhor, é o que nos pode também acontecer. O que é que adianta a gente ter uma boa vida até um certo ponto e nos desviarmos depois? Não é? Desviar-nos não quer dizer só deixar de ir à igreja, mas deixar de fazer o que é bom aos olhos de Deus. Como aqui ele diz outra vez: na capa e na perna dele estava escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E então vi um anjo que estava de pé o sol e gritou em alta voz. Não, isto é o 17, peço desculpa. Mas aqui na boca saía uma espada afiada, com a qual ele vencerá as nações e governará com barra de ferro. Pisará uvas no tanque do furor da ira de Deus. Que nós nunca nos afastemos dele. Bem, agora vamos à parte que precisamos mesmo de saber. O reino de Satanás. Que diz: Satanás e os seus principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso. Primeira de Efésios 1, 21. Efésios 1, 21. Só um momento. Pois que eu fiz mal ter desmarcado esta parte. Efésios 1, 21. Que diz assim: Cristo reina sobre todos os governos celestiais. Sim. Pois, também está na mesma, não sei, mas está na mesma referência. Cristo reina sobre todos os poderes celestiais, autoridades e forças e poderes. Ele também tem o título que está acima de todos os títulos e autoridades que existem neste mundo. Pois, também fala neste mundo, no reino de Satanás, exato. No mundo das autoridades que existem neste mundo, do que há de vir. Ou seja, ele tem poder em tudo, até neste mundo. E tudo o que nos acontece é porque ele quer e porque ele sabe o que está a fazer. Outra referência no reino de Satanás, em Efésios, capítulo 6 e versículo 21, que diz: filhos e pais. Não, o título é peço desculpa.
saudações finais e diz: Tíquico, nosso querido irmão, não é fiel, servo no trabalho do Senhor. Tíquico, nosso querido irmão e fiel, servo no trabalho do Senhor, lhes dará todas as notícias e a meu respeito, para que vocês possam saber como estou passando. Ou seja, Paulo estava preso, Paulo estava a passar mal, Paulo estava a sofrer nas mãos dos romanos e até era Nero o governador, salvo erro, e ele estava a passar muito mal, porque até estava já a haver mortes e isso tudo nos cristãos, e como eles eram mortos naquela altura de Nero não era fácil. Eram leões, eram crucificados nas arenas, mas morriam a glorificar a Deus. E se calhar muitos romanos até se convertiam, porque um imperador, o Constantino o Grande, converteu-se e pronto, daí nasceu a Igreja Católica. Dizem que nasceu a Igreja Católica e ele fez uns ídolos e pronto. Daí, pronto. Outra referência. Colossenses 1, 16. Uh, 1,16. Sim, Colossenses 1,16. E diz assim: Pois por meio dele, Deus criou tudo no meio da terra, tudo o que se vê, como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades, por meio dele e para ele. Deus criou todo o universo. Vamos ler bem? Sim, só se eles se enganaram. Mas pronto. Pois aqui diz Cristo e a sua missão. E eu estou a ler na parte de Satanás. Bem, como viram. Mas pronto. Pronto, metam isto na parte de Deus e a outra parte está entre as duas. Mas aqui também tem um bocadinho a ver com o diabo. Mas pronto. Outra referência. Colossenses 2, 16. Não! 1:16. Mas eu acho que foi o que eu li. 1:16. Espiritual. Sim, se formos a ver, o inimigo até agora tem sido é espírito, mas ao mesmo tempo também é carnal. Mas sim, também podemos ver isso. Peço desculpa. Agora, 1 Colossenses, e depois é 2, 1 Colossenses, capítulo 2 e 15. E diz assim: como é que é? 1 Colossenses 2,15 e diz assim: E foi na cruz que Cristo se libertou do poder dos governantes, dos governos, das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, quando, levando-os prisioneiros no seu desfile de vitória. Sim, ele venceu esses poderes maus e levou-os maus. E não só. Ele, quando curou as pessoas dos espíritos maus, quando os expulsou, quando os repreendeu, quando ele foi à casa do inimigo, ao inferno, e levou as chaves da morte e do inferno, só podem morrer quem Cristo quiser, só podem morrer e ir para o inferno quem Cristo quiser. Quando somos atormentados por inimigo, por demónios, só quando Cristo deixa que isso aconteça, e sem ele
nós não podemos ser atormentados. Agora sim, as outras referências têm um bocado a ver com isso, porque há sempre uma batalha espiritual e há sempre o bem e o mal. Sim, eu não estava agora a perceber muito bem, estava a ficar um bocado confuso. Depois é Daniel, reino de Satanás. Daniel 10:13. Daniel 10:13 diz: 10:13? Sim. Daniel 10:13 diz: o anjo protetor do reino da Pérsia lutou contra mim durante 21 dias, mas Miguel, um dos anjos chefes, veio me ajudar, pois eu estava lutando sozinho contra os reis da Pérsia. Aqui está. Aqui fala de anjo, mas é o reino de Deus na mesma. Há vários, como eu disse ao princípio, há vários, como é que eu ia te explicar isto? Há várias categorias de reis, de anjos, e está aqui uma delas. Deus enviou um guerreiro, um anjo guerreiro, o anjo Miguel, e foi batalhar contra um rei. E então ele batalhou e venceu, porque a pessoa que Daniel aqui fala estava a lutar sozinha e venceu, graças ao poder de Deus. Mas porquê? Agora uma pergunta, uma coisa para concluir. Porquê é que Deus mandou o anjo Miguel? Porque se fosse o próprio Deus, também batalha à sua maneira e luta, não com o seu poder todo. Porquê? Porque se Deus usasse o seu poder todo, Deus destruiria toda a humanidade e todo o mundo. E a prova que ele fez com que isso acontecesse e demonstrou que se ele quisesse destruir todo o mundo e toda a humanidade e tudo, é fácil. E ainda hoje acontece isso. Mas ele faz isso para quê? Porque ele só usa certo poder. Os anjos e isso tudo. Vejamos o dilúvio. E mesmo a criação, mas vejamos só o dilúvio. Se Deus usa o poder que ele usou, que foi só um bocadinho, se ele usa o que usou como o dilúvio, ele matou a maior parte da população, matou os animais, certo? Embora a arca foi uma salvaguarda e hoje temos tudo outra vez, mas mesmo assim, Deus, se usasse esse poder, ele matava toda a gente e todos. Por isso é que ele manda anjos que têm um poder e uma autoridade mais limitada. Que Deus nos abençoe e medita neste estudo que estamos a fazer. Deus te abençoe hoje e sempre.